Olá, professoras, olá, professores, profissionais da educação, com muita alegria, muito bom dia. Eu e a Helena estamos começando aqui uma live para falar sobre o Tarefa SP e o novo relatório que dá mais autonomia e mais gestão para toda a rede, né, Helena? Exatamente, um lançamento que a gente fez aí no finalzinho do segundo bimestre, né? Mas agora já com outras novidades, estamos reforçando aqui para incentivar ainda mais o uso dessa ferramenta que a gente está bem feliz aqui de implantar na rotina do professor. Então, se você está assistindo aqui com a gente, o que a gente quer com o Tarefas? Que você consiga ver com calma como que está o estudo dos alunos, a aprendizagem dos alunos. Por quê? Os materiais estão aí e o que a gente recebe da rede? Ah, Renato, secretário, Helena, a gente está nessa correria, a prova paulista está chegando. E fica essa pressão. A prova paulista está chegando, eu vou ensinar tudo, mas eu não vou ter tempo para ver se os alunos aprenderam. Então, o que a gente entende? Que é muito mais saudável para a nossa educação que os alunos estudem e que a gente, mesmo que a gente siga mais devagar, que a gente possa acompanhar, que você possa acompanhar se os alunos estão estudando e aprendendo o que está sendo dado em sala de aula. Então, toda essa conversa é sobre olhar como que os estudantes estão em relação às tarefas. E não é uma questão de velocidade, sim uma questão de ver se eles estão estudando o que está sendo. Se a tarefa foi feita pelos alunos e se eles acertaram, né, estudaram e conseguiram acertar as tarefas. Então é sobre isso o relatório. Vamos lá, dar uma olhadinha? Pode passar o primeiro slide. Né? Então, esse é o grande objetivo, dar visibilidade ao professor no ritmo e desempenho da turma e dar autonomia para você ir avançar ou falar, putz, todos os alunos erraram, o que é melhor para essa turma? Eu correr ou eu retomar essa aula que é mais importante? Se você decidir que o melhor para a turma, para a aprendizagem dela é fazer a retomada, que assim seja, faça a retomada, poste novamente, né, a tarefa, e aí você vai ter um outro resultado, né, uma vez que você deu a aula novamente, explicou, e aí você pode verificar se os alunos entenderam ou não a tarefa. E essa ferramenta de acompanhamento, ela é muito útil mesmo para o professor, porque ela otimiza o trabalho docente imagina o trabalho que não daria construir um instrumento, aplicar esse instrumento, corrigir, levantar esses dados, para então entender, nossa, posso continuar para a minha próxima aula que tem um conteúdo parecido ali, que é um pré-requisito? Nosso pedido aqui de divulgar para os professores, ou se você é coordenador, PEC, SEC, supervisor, é porque a gente acredita muito que esse instrumento é um instrumento que facilita a vida do professor, que agiliza o dia a dia desse professor, porque ali na palma do celular ele consegue ver se os estudantes aprenderam um conteúdo antes de continuar com o próximo conteúdo. Então a nossa divulgação aqui, nossa insistência em divulgar o relatório, é porque a gente acredita muito na potência mesmo dele em ajudar o professor no dia a dia, para não prosseguir, como o Renato falou, antes de ter consolidado essa aprendizagem. E uma novidade, uma boa informação é o seguinte, a gente já está com esse relatório faz um mês aproximadamente, mais ou menos, no ar, e ele está sendo muito elogiado pelas professoras, pelos professores. 90%, a gente fez uma pesquisa que 11 mil professores responderam, cerca de 90% falaram que o relatório está ajudando eles a acompanhar os alunos, que contribui com a aprendizagem e com a gestão da turma. Então vamos ver como que é esse relatório que está sendo tão elogiado. Então, para a gente acessar, vai na Sala do Futuro, acessa como servidor, né, sendo professor ou outro perfil de gestão. Esse acesso está centralizado agora pelo Gov, vocês sabem. E aqui uma dúvida que estava sendo também bastante perguntada é que o relatório ele vai estar sempre disponível na visão administrativa. Então, mesmo se você é professor ou se você é alguém da gestão, você acessa o relatório pela visão administrativa. E quando eu entro na Sala do Futuro, eu posso clicar já em relatórios, que está bem na tela inicial, bem grande ali, ou também acessar pelo menu lateral. Esse tutorial que eu estou mostrando aqui, a gente já vai passar o QR Code para vocês terem também esse material. A live fica, né, no CMSP, mas também o material de tutorial do relatório para compartilhar aí com todo mundo da sua escola. Clicando em relatório, eu vou visualizar tanto o relatório de OE para quem é Escola PEI, como o relatório de tarefa, mas se você é professor, você vai escolher a sua turma. Então o relatório ele sempre vai estar disponível por turma, e você começa a abrir esse relatório acessando a sua turma. Então escolhe aí, no meu caso, se eu quero visualizar o nono ano A, o nono ano B, o nono ano C,
E então eu vou partir para os filtros, né? Eu quero ver o relatório de qual componente, de qual período e tarefas públicas ou privadas, porque esse é um ponto super legal. Mesmo que você crie tarefas autorais suas, de uma disciplina que a gente não fornece tarefa, ou de um conteúdo específico de um projeto da escola, você também consegue visualizar o relatório dessas tarefas que você publica como privadas. E também, se você for republicar uma tarefa nossa, ela fica como privada. Então, é importante esse filtro por isso. Escolhe o bimestre, se eu quero dar uma olhadinha como ficou consolidado o segundo bi, ou num período ali de recuperação, de recomposição, ou agora escolhe o terceiro bimestre para entender como que está o meu cenário hoje. Nesse caso aí, escolhi língua portuguesa, escolhe o terceiro bimestre e escolhe público para visualizar as tarefas da SEDUC. E aí a gente vai ter, logo de início, como se fosse ali um cabeçalho com algumas informações. Então, o número de estudantes nessa turma que você selecionou, o número de tarefas que foram realizadas neste período selecionado por estudante, o meu percentual de tarefas finalizadas no prazo, lembrando que o nosso prazo hoje, por default, são 72 horas úteis, 3 dias úteis, então se eu dei uma aula na quarta, essa tarefa vai vencer na segunda. E por que a gente coloca esse prazo? Porque quanto mais fresco o aluno fizer essa tarefa, mais chance ele tem ali de consolidar aquela aprendizagem. E aí o meu percentual médio de acerto, então essa visão geral. Mas lembra sempre que é em relação a ontem, tá? O relatório, ele é um relatório com muitos dados, né? A rede é muito grande, então a gente não consegue atualizar em tempo real ainda. Ele atualiza com os dados de ontem. Então hoje eu visualizo ontem, e aí quando eu for dar a minha próxima aula ali, eu já vou visualizar todos os alunos que fizeram até o dia anterior. E aí a gente chega na tela principal do relatório. São bastante informação, né? Tem bastante coluna, mas vamos da esquerda para a direita aqui. Primeiro a gente vai enxergar o ID dessa tarefa, que é super importante para você encontrar ali de qual tarefa que a gente está falando, de qual aula que a gente está falando. A listagem de aula e tarefa, né, numa ordem cronológica mesmo, no qual elas foram sendo dadas. Uma coluna de percentual de conclusão, que é o meu engajamento, quantos dos meus alunos já fizeram essa tarefa. Uma coluna de percentual média de acerto, né, dos que fizeram, como que eles estão indo nessa tarefa. E aí o pontos, que é uma multiplicação, né, o resultado de uma média ali, entre o percentual de conclusão e o meu percentual de média de acerto. E aí o status, que é quase que uma transposição ali, né, uma maneira da gente mostrar ali como é que está esse cenário. E aí a minha data de expiração, que é mais para um controle mesmo de quando que essa tarefa foi postada, quando que ela venceu. E o professor tem a autonomia de mudar a data de expiração, né? Ele entra com a nossa data automática, mas você pode eventualmente jogar para frente alguma. E o que eu queria falar, gente, é aqui, imagina essa aula onde está em vermelho, tá? Que está escrito estudar novamente, que é uma sugestão, e aí é a tua decisão, a tua autonomia. Então, explorando o gênero reportagem parte 2, né? A turma não conseguiu alcançar 50 pontos, né, que é a média entre o percentual de alunos de conclusão e os acertos, tá? Aí é a tua decisão. Essa aula é extremamente importante, vale a pena eu dar essa tarefa de novo? Ela já expirou no dia 17 de junho, tá? Ah, não, essa aula é super importante, eu preciso que os alunos aprendam essa aula, porque as habilidades lá, o conhecimento, o conteúdo lá é muito importante para os alunos para o futuro. Então você dá essa aula novamente, né? E reatribui essa tarefa no privado, tá? E aí a aula, os alunos vão fazer e vão poder mostrar o seu conhecimento. Ou você decide, não, essa aula tudo bem, não é tão importante, eu quero avançar. E aí você avança. Tá? E o status mostra o histórico de quanto que os alunos estão aprendendo durante o bimestre, né? Quanto mais aulas estudadas, melhor. Não adianta você correr e não ter nenhuma aula estudada. Tá? Aqui no caso a gente já tem 2 aulas estudadas, uma parcialmente estudada e 3 aulas estudadas, né? As frações também estão estudadas lá, a penúltima linha, e mesmo a tarefa em andamento já está chegando com 73 pontos e já vai para o status de aula estudada assim que, ou quando expirar, mas enfim, a data de expiração está lá na frente que o professor colocou, mas você já viu que ela já é uma aula estudada pela pontuação que está. Exato, e esse é um ponto legal, Renato, porque os professores eles dilatam esse prazo às vezes por conta do seu planejamento didático mesmo, da sua autonomia dentro do dia a dia, da sua sequência, mas é legal não jogar esse prazo lá para frente, porque o status ele só vai atualizar depois
dessa finalização da aula. Então, essa aula de Guardiões da Tradição Oral já seria uma aula considerada estudada, mas esse prazo foi dilatado. Então é legal também porque a gente coloca esse prazo para incentivar mesmo uma tarefa ali feita de maneira mais fresca pelo estudante. E aí essa coluna de pontos, ela vai traduzir isso, né? O status e os pontos vão traduzir essa média para que o professor entenda ali qual ação tomar diante ali do comportamento dos estudantes. Não adianta nada eu ter um alto percentual de acerto com um engajamento super baixo e o contrário, na verdade, é até mais preocupante porque eu vou ter todos os estudantes fazendo, mas ninguém acertou nada, então com certeza não é para seguir, é para voltar e retomar esse conteúdo, né? Então esse é ali a tela principal do relatório, a primeira que aparece para o professor, para o coordenador quando ele acessa, e a mais importante aqui para a gente, mas depois, se eu clicar no nome de uma tarefa, eu consigo também visualizar detalhado. Tinha só colocado aqui a colinha, né, pra gente reforçar as métricas, então vou voltar aqui que eu acho que é legal. A tarefa em andamento é quando não chegou no prazo final, por isso essa retomada do prazo. A aula estudada é quando essa minha média estiver acima de 70, parcialmente estudada entre 50 e 70, e estudar ela novamente ali quando eu estiver abaixo de 50, né, de 49 para baixo, que é ali o momento realmente de prestar atenção, ou para aumentar esse engajamento, ou para retomar esse conteúdo, né? E aí, quando eu clico em uma tarefa, eu vou visualizar dentro daquela tarefa o comportamento dos estudantes. Aqui já é muito mais no detalhe, mas é para eu entender mesmo, né? Ali, se eu tenho alguma questão, como por exemplo a questão 4, que tem um percentual de acerto muito baixo, para revisitar, entender ali se tinha algum distrator, ou se era uma questão que os estudantes tiveram mesmo uma dificuldade. É muito mais granular já, mas pode ser útil ali para um trabalho mais dedicado do professor em algum conteúdo específico, uma atividade diagnóstica específica. E se eu clicar no nome do estudante, eu vou para o detalhado do estudante. Que o que mais a gente escuta aí da rede que gera valor é a questão da duração, para eu entender, né, um determinado estudante ali, por exemplo, fez a tarefa de fatorial em 27 segundos, não acertou nenhuma das 3 questões, porque provavelmente ele não fez em 27 segundos 3 questões sobre fatorial. Provavelmente ele chutou. Exato, então é legal para ter esse acompanhamento, entender se o estudante tem um comportamento de entregar as tarefas sempre atrasadas, em que momento que ele está fazendo, né, porque, por exemplo, esse aqui também fez as 3 no mesmo momento ali, ó. Entrou no dia 26 de fevereiro e saiu fazendo todas as tarefas, então como é que está esse comportamento desse estudante ali, mas também, de novo, mais granular para um acompanhamento mais dedicado. Acho que o principal aqui é a gente reforçar a utilização dessa tela, né, que é o relatório principal ali, para o professor ir acompanhando o cenário de tarefas do seu componente e fazendo esse acompanhamento de quais aulas vale a pena retomar e não seguir, porque não foi uma aula que foi consolidada a aprendizagem. E Helena, só se eu quiser ver no detalhamento... É para cima. Para cima, né? E aí eu quero ver isso aqui. Aqui eu consigo ver tarefa a tarefa, né? Estudante a estudante, se ele acertou ou não acertou as questões, tá? Então isso aqui é bem detalhado mesmo, né? Quantos estudantes, até 9 questões, aqui é de uma única tarefa, né? Aqui é uma tarefa especial, ela tem na verdade umas 20 questões, aí a tela correria para o lado. Tá. E o que quer dizer quando a nota é 30 ou 130 ou 70? Legal. É a nota do estudante nessa tarefa. Então, nesse caso, cada questão dentro da tarefa vale 10 pontos. E aí, esse estudante, o primeiro ali da linha, ele acertou só 3 questões, que foi a 3, a 8 e a 9. Sim, exatamente. Sim. Já o estudante de baixo acertou 13 questões de 20, o terceiro acertou 7 de 20. Então, é a nota dele nessa tarefa, sendo que, em média, cada questão vale sempre 10 pontos. Entendido. Então, gente, é uma live curta. Sim, né? Esse pedaço do relatório. Aqui eu só ia comentar sobre acessar a tarefa também, que algumas pessoas têm perguntado pra gente como que eu posso visualizar essa tarefa. Justamente, né, por exemplo, percebi aqui que os meus estudantes estão errando muito a questão 3. O que tinha nessa questão? Hoje, a gente ainda não visualiza essa tarefa dentro do relatório, mas você consegue, pelo ID dessa tarefa, então, por exemplo, como eu peguei aí, 71566443, ir lá no gerenciador do CMSP e buscar essa tarefa, para então eu poder abrir ela e visualizar. A gente sabe que tem esse trabalhinho aí de olhar esses 2 locais ao mesmo tempo, a gente vai melhorar isso para o futuro, para essa tarefa estar já dentro do relatório, né? Porque é um pedido de vocês, mas por enquanto uma maneira boa de conseguir visualizar essa tarefa, entender, né? Ela tá ali com percentual de conclusão baixo, deixa eu ver o que ela tinha ali de conteúdo, é eu fazer esse deparo e abrir no gerenciador esse ID para ir acompanhando também.
E aí esse tutorial que eu estou mostrando, gente, ele está disponível nesse QR Code. A gente enviou via boletim, compartilhou com o nosso ponto focal, que é o supervisor, mas coloquei aqui também para vocês já poderem pegar. É um tutorial que está bem detalhadinho, com as telas atualizadas, e qualquer novidade que a gente tiver de mudança no relatório, a gente também sobe nessa mesma pasta de tutorial do Tarefa, para vocês conseguirem compartilhar aí com os colegas, com a escola e promover aí cada vez mais a utilização dessa ferramenta que a gente está divulgando aqui. Perfeito. E lembrando que a página mais importante que a gente tem é esta aqui, né? Que você entra na turma e consegue ver, nossa, às vezes você tem, por exemplo, o nono A e o nono B, né? E o nono A, você aqui consegue verificar facilmente que tudo que você está explicando, eles estão entendendo e estão acertando. E o nono B, às vezes, está com dificuldade em algumas tarefas, né? Opa, é o caso de eu retomar? É o caso de eu ir mais devagar? Explicar melhor? Fazer alguns exercícios juntos com eles? Então, essa ferramenta, ela quer facilitar a sua tomada de decisão, facilitar a tua autonomia para saber, eu posso ir rápido, né? Posso continuar dando conteúdo, ou eu devo ir mais devagar, porque os alunos não estão estudando, não estão entendendo o conhecimento que está sendo passado em sala de aula. Então, essa é a página que você vai ver se o que você está utilizando em aula, as aulas que você está usando, se os alunos estão aprendendo, se eles estão estudando, se eles estão acompanhando. E aí, com essa informação, poxa, tudo que eu estou passando está indo em verde. Beleza, sigo em frente. Tudo que eu estou passando está em amarelo, está em vermelho. Preciso ir mais devagar. Né? Deixa eu ir mais devagar, explicar melhor, estimular os alunos a estudar, a fazer a tarefa, né? Para eu poder verificar que eles estão aprendendo e aí seguir em frente, tá bom? Então, essa é a página principal da autonomia. Eu espero que vocês estejam gostando, né, desse relatório. Perfeito, Renato. Vou te agradecer, então, agora te liberar. A gente vai falar mais algumas informações sobre o Tarefa nos próximos bimestres, mas já agradecer a sua participação aqui nessa parte do relatório. Obrigado, gente. Ótimo dia. Valeu.